de um serviço de avaliação. Já escutaram esses termos? Controle, avaliação e auditoria? Regulação, controle, avaliação e auditoria. São 4 palavras-chave para quem é gestor, para quem trabalha em setores, para quem quer entender como que funciona o fluxo das redes de atenção. Quem é a regulação? O nome já diz, né? Regulação regula. Então, a regulação, ela faz o quê? Ela regula quem vai receber o acesso. Então, eu tenho a regulação, a gente já vai ver, mas eu tenho a regulação do sistema de saúde, eu tenho a regulação da atenção à saúde, tenho a regulação, dali eu tenho a regulação da rede, eu tenho a regulação do serviço. Então, quem que vai receber? Quem que vai para aquela vaga da UTI? Ela ou ela? A regulação está lá para isso. Nós temos regulação de urgência e emergência. Existe um serviço que é a regulação de urgência e emergência. Eu tenho um serviço de regulação do acesso às consultas especializadas. Daí o colega falou, a gente tem lá as consultas, tem tantos especialistas. Ele tem um regulador ali. Ele tem alguns especialistas e alguém que está regulando quem é que vai receber aquele acesso. Porque senão a rede não funciona. Se eu puser sem critérios, não tem rede que funcione. Vai ficar aquela coisa. Aquele que não precisa da vaga, está lá esperando, vai ganhar a vaga, não, vai perder a consulta, porque ele não estava precisando. Né? Por que você não vai na consulta? Normalmente é porque você não estava mais precisando, porque foi feito um critério errado. Então, esse tipo de coisa está lá na regulação. Que é a regulação do acesso, a regulação da consulta, a regulação da atenção, como que funciona. E dentro da regulação ainda tem assim, quem é o sistema? Quem é que está no meu sistema? Quem são os hospitais, quem é o ambulatório, que estão dentro desse sistema para que a coisa funcione? Tá, regulei, já tenho os acessos, X, Y e Z vão estar presentes. Aí vem um outro problema. Como que eu vou controlar isso? Porque é assim, o hospital, eu trabalhei muitos anos na auditoria, então o que a gente via? Eu via que o hospital X foi contratualizado para... ele deve saber porque ele tem vários especialistas no consórcio, mas assim, você o contrato está lá descrito, o consórcio, né, um pouco diferente, né? Mas a regra é a mesma. Eu contratei lá 50 consultas especializadas, de, sei lá, otorrino, vamos pegar qualquer especialidade. E aí o que acontece? Ele disponibiliza 30 consultas. Ué, cadê as outras 20? Porque ele recebe por 50. Cadê as outras 20? Entendeu? Isso quem faz? O que aconteceu? Agora fiquei curiosa. Aqui tem uma, mas não dá. Tem uma lá. Deve ter, né? Talvez. Ah, ó, no chão, ó. Ah, no centro da mesa, pode ser. Beleza. É que eu sou curiosa, tá vendo? Controle. Eu falei, não, pensei que tinha... Porque eu escutei um barulhinho. Eu falei, será que é alguma coisa que está ligada aí? Sei lá. Controle. Então, esse é o controle. Eu vou controlar se aquilo que eu contratei acontece. Então, o contrato, o controle, ele faz isso. Ele contrata e ele acompanha. Será que está acontecendo o número que eu contratei? Sim ou não? Ele sabe, ele tem lá os especialistas, ele contrata lá 50 vagas, ele paga por 50 vagas. Se o cara só disponibilizar 30, cadê as outras? Então tem que ter alguém, tem que ter um auditor, que ele vai estar olhando. Então eu tenho o serviço de auditoria. A auditoria, ela vê tudo. O auditor, ele vai em loco, ele vai lá no hospital, ver se o paciente realmente fez a cirurgia. Então ele pega lá uma IH, e vai com essa IH lá no hospital, que é a autorização de internação hospitalar. Ele pega essa autorização de internação hospitalar, vê o que foi feito com o paciente, a descrição, tal. Vou ver se foi isso mesmo. Vai em loco lá ver. Será que foi? Foi, não foi? Daí que vem a tal das glosas de fatura. É você chegar lá e ver que aquilo que efetivamente diz que não foi. Por exemplo, a gente já teve uma vez, até absurdo, né? Mas aconteceu. Um caso que era um homem que tinha feito uma cirurgia feminina. Não pode, porque realmente ele não era questão de transexualidade, nada, era mesmo alguma coisa que ou foi erro, tipo isso, eu não me lembro direito agora na época, mas era uma coisa assim. Então o que não pode? Não pode porque não cabe aquele gênero acontecer isso. E aí você vai glosar aquela fatura.
Vai glosar todo o procedimento. Quem faz isso? A auditoria. Então, a auditoria ela pode glosar as faturas, ela pode glosar as consultas especializadas, porque ele está cobrando aquilo que não ofereceu, ela pode glosar um exame que ele está lá, que não é habilitado pelo SUS, porque assim, os hospitais às vezes são bem espertos, eles querem tipo, vamos pôr o paciente para fazer esse exame, depois a gente cobra do SUS. Não vai receber. Pode até ser que receba de uma primeira vez, mas se for habilitação, não recebe, porque eu não posso cobrar uma cirurgia bariátrica ou um transplante se eu não estou habilitado. O meu hospital não tem habilitação. A habilitação é uma coisa que é bem complexa e só é liberado quando existe financiamento para isso, quando existem os critérios, daí tem vários setores envolvidos. Então, quem vê isso é o auditor. Então, a auditoria vai acompanhar de perto isso aí. E a avaliação, porque também não adianta ter uma consulta de psiquiatra de 5 minutos. Cadê a qualidade? Então, a avaliação vai avaliar a qualidade dessa assistência. Eu tenho que ter uma assistência, mas ela tem que ser de qualidade. Não basta eu ter o psiquiatra que em 5 minutos ele só repete o medicamento e manda embora, a receita e manda embora. Então, existem critérios, existem todo um contexto, e isso tudo a gente leva em consideração. Então, a rede de atenção não é sozinha. Ela tem todos esses setores envolvendo essa rede, para que ela aconteça e para que ela aconteça dentro da melhor qualidade possível. A gente quer a excelência, né? Você sempre vai querer atingir a excelência, tá? Eu sou faladora, eu sou um problema, falo demais. Tem um problema, ótimo. Então, tem a regulação sobre os sistemas de saúde, que eu falei. A regulação ela tem três dimensões, que é a regulação dos sistemas. Então, eu posso ter um sistema de saúde público, posso ter um sistema de saúde privado, né, dentro dessa regulação. Eu posso contratar um hospital privado, uma clínica privada, ela vai estar dentro dessa regulação. Eu contratei o serviço, aí venho para a segunda, que é a regulação da atenção. Como que está acontecendo essa atenção? Quantas vagas, o que são os serviços, esses serviços poderiam estar incluídos, quais são os critérios, tem tudo isso, daí entra aqui. E por último ali o miolinho, que é a regulação do acesso à assistência. Então, como que essa assistência chegou ao usuário? Como que foi? Foi com qualidade, foi com o número certo de consultas, o exame, tal. Então, essas regulações são super importantes. E dentro desse acesso, eu vou ter acesso a leito, acesso a internamento. Então, quem que regula os leitos para internar? É a regulação, que faz parte do serviço de controle, avaliação e auditoria. Quem que regula quem é que vai para o leito da UTI ou não vai? Eu tenho que ter alguém que vai fazer isso. Quem que vai fazer essa coisa? Quem que como que eu sei quem é que eu vou colocar na consulta especializada? Ele tem lá os especialistas, mas eles têm um X número de especialistas, é X consultas. E se eu tivesse X mais 2, quem que eu vou pôr? Quem que eu vou priorizar? É tudo aqui na regulação. Então, nós vamos ter aqui, com certeza, médicos que fazem a regulação. Então, eu tenho médico que vai regular quem é que vai receber o exame de alta complexidade, eu tenho médico que vai regular a liberação de uma internação, de uma cirurgia, tudo de acordo com, primeiro, logística, segundo, critério de prioridade e assim vai. Tudo tem critério. Então, isso aqui, funcionando bem, as redes de atenção não vão funcionar, tá? Porque tenho acesso a leito, acesso à internação, acesso a exames complementares, exames de alto custo, está tudo aqui, dentro dessa regulação. Então, qualquer coisa que não funcione direito, a rede vai despencar. Num momento ou outro, ela vai precisar de um desses acessos. Então, aqui são 3 leis que são importantes, que eu coloquei lá no comecinho. 180, que é a nossa Lei Orgânica da Saúde, que nós temos que conhecer ela na íntegra. 9262 de 2025, que fala das filas. Você vai ver que a Lei 8080, ela traz essa questão da fila. Então, eles resolveram que precisa diminuir a fila. E para isso foi criado esse programa mais especialista, apesar de eu... Esqueci teu nome, que não, você falou que não é muito a favor do mais especialista, mas foi criado por conta da legislação que dizia, você diminua a tua fila.
Daí ele tem que criar um programa dizendo, ó, eu estou tentando diminuir as filas, entendeu? Por isso que ele tem que dar conta da... Então, só para lembrar, essa primeira legislação, a 962, ela instituiu a Política Nacional de Regulação em Saúde. Mas o que a regulação tem a ver com a rede de atenção? Tudo. Porque aqui eu falo de fila de espera, priorização de cuidado. Se eu estou falando em priorização de cuidado na regulação, é porque vai dar impacto aonde? Lá na rede de atenção. Lembrando que a primeira consolidação Você lembra que eu falei que tinham, basicamente, bem importantes, são as três primeiras leis de consolidação. Então, a portaria de consolidação 1, a 2 e a 3. Nós falamos lá na rede de atenção, é a portaria de consolidação 3. Aqui na regulação é a 2. Então, primeiro eu regulo, depois eu crio a rede. Até aí tem a lógica, tá? Então, no artigo 4º, ele fala da priorização do cuidado, fala da micro-regulação, que é regular o setor, regular o município, regular a unidade. Como que está aquela fila? Como é que estão os acessos do município com relação a leito de UTI? Precisa comprar mais vaga, não está dando conta. Então, tudo isso vem aqui. Primeiro eu pego o micro, depois eu vou aumentando, para chegar até no estado do Paraná, por exemplo. Nós temos listas que a gente sabe das filas do estado do Paraná inteiro. Se você pegar a fila do transplante, é do Brasil. Mas ele não é, a fila que chega para nós não é do Brasil, é do estado. O estado do Paraná tem uma fila de transplantes. Primeiro, eu vou priorizar os pacientes do Paraná. Ah, não tinha ninguém que era compatível. Daí que eu disponibilizo a fila para aquele órgão para a fila do Brasil inteiro. Então, tudo isso a gente faz assim. Navegação do cuidado. Quem sabe o que é navegar? Navegar não é só andar de barco. O que é navegar? Quando eu falo em navegação do cuidado. Alguém já ouviu falar? Enfermeiro está fazendo agora, é moda do cuidado. O que a gente faz na navegação do cuidado? É importante, não é? Eles estão criando um profissional que faz a navegação. Navegar é você entrar e olhar, né? Aí vamos navegar na internet? Vamos navegar na internet? É você entrar na internet, ficar olhando, tal. A navegação do cuidado é você olhar, vai pegar o paciente e vai priorizar tudo que ele precisa. E vamos navegar nos cuidados para conseguir a fila, para conseguir a consulta. Aquele paciente é prioridade, vamos atrás desses cuidados para esse paciente. Então, quando a navegação, por exemplo, os planos privados, todos fazem navegação de cuidado. Porque eles põem o enfermeiro para ficar como navegador. Ele vai lá e pega os pacientes e fica navegando nas vagas, onde que tem vaga, onde que não tem, para agilizar o atendimento. Então, na verdade, o navegador, a intenção maior é agilidade do atendimento. Então, eu agilizar esse atendimento, porque não ficar aquelas vagas paradas, sabe? Então, ou aquele que pega a vaga sem critério. Então, existem critérios, eu vou atrás dos critérios e vou atrás das vagas. Então, o navegador, ele até nessa portaria como uma coisa importante, a navegação do cuidado, é você ir atrás do cuidado para o meu paciente. Eu vou priorizar aquele paciente que não está bem, atrás de todos os cuidados que ele precisa para resolver o problema dele. Então, em alguns municípios, você tem alguns profissionais com essa capacitação. Já está dizendo que precisa, a portaria já disse, tem que ter navegador de cuidado. Ou seja, eu tenho alguém que vá lá e comece eu posso pegar você que é administrativo, de repente, e olha, eu preciso dessa vaga para esse paciente, dessas especialidades, desse exame, sei lá, e você entrar ali com aquele olhar neste paciente especificamente e ir atrás, e agilizar. Então, isso é importante. Hoje a gente sempre fez, só que não tinha um nome, agora tem, que é navegador de cuidado. Existe o enfermeiro navegador, que é aquele que trabalha em planos de saúde privados e que fazem programas e serviços de saúde. Portanto, a gente já viu que os programas ajudam, né, a melhorar o atendimento, a melhorar prevenir a gravidade. Ter protocolo de acesso, então, qual que é o protocolo de acesso para quem chega passando mal na unidade? A unidade tem que ter na cabeça. Dá? Vocês não têm UPA, então, qual é o pronto-socorro que atende? Então, eu sei que eu vou mandar para lá.
Tem algum protocolo para aquele acesso? Vocês vão falar com o SAMU, é o SAMU que leva? Como que funciona? E isso tem que estar muito claro, porque protocolo de acesso, principalmente de urgência e emergência, gente, tem que estar na ponta da língua de todas as pessoas envolvidas que estão dentro daquela unidade, para evitar de depois responder processo. Aí nós temos o regulador ou a reguladora, que normalmente são os médicos que vão regular. Ele que vai definir, em algumas situações é o enfermeiro que vai definir a vaga, o leito. O enfermeiro vem, já tem leito em tal hospital, liberou um leito. Então, acompanhar esse processo, que parece simples, gente, mas não é. É você pegar a oportunidade e não deixar passar. Tempo de espera para agendamentos ou realização, então aí entra na fila de novo. Tempo de espera para o exame é quanto tempo eu fiquei na fila para realizar o exame. 2 anos que o cara foi levar o exame para o pai lá no túmulo, né, como aconteceu nesse vídeo que está rolando pela internet. Então, quer dizer, quanto que era de prioridade isso? É oncologia. Opa, oncologia tem portaria própria. Tem prazo, tem tudo, eu tenho que seguir os prazos, porque senão eu, enquanto gestor ou enquanto profissional, se eu sou responsável, eu vou responder processo por isso, se alguém me acionar. Então, cuidar muito com as portarias, principalmente quem faz parte desses. Tem cargos importantes que você, de coordenação, porque daí você responde junto com a secretaria. A secretaria não responde sozinha, não. Ela leva junto. Então, lembrem que você tem essa situação. E aí, a transparência no processo. Transparência nos processos, seja de escolha de quem é o paciente que vai, seja de quem é o serviço que eu vou comprar, o atendimento. Isso aí é super importante. E está tudo ligado com quem? Com a rede de atenção. Se isso aqui andar bem, a rede de atenção vai andar bem. Então, vocês viram como a regulação está ligada diretamente à rede de atenção, porque ela é primeiro eu regulo o acesso, depois eu tenho a rede. Eu vou regular quem que vai entrar nas consultas especializadas. Eu preciso ter alguém para consulta especializada. Não adianta eu criar uma rede de atenção psicossocial e não ter nada. Não ter para quem encaminhar, para que ambulatório, para que hospital psiquiátrico, para que... Não adianta, você não vai conseguir dar conta dessa rede. Então, a rede existe e eu só posso fazer funcionar se eu tiver todos os critérios. Por isso que tem que conhecer a legislação. Quem não gosta de leis não pode trabalhar na saúde, nos cargos de coordenação, de gestores e tal, porque tudo é em cima de lei. A lei é o nosso respaldo. A Lei 8080, que é de 1990, ela teve várias alterações.